Capítulo 211 Indústria Leve. Roland estava sentado à sua mesa e estava lendo com grande interesse, através do recente relatório do primeiro exército, de seu cavaleiro-chefe. Comparado à sua aparência meticulosa de vários meses atrás, hoje em dia o rosto de iceberg de Carter muitas vezes carregava algumas outras emoções, deixando parecer muito menos calmo e, em vez disso, dando-lhe uma aura de expectativa e ânsia. Muito provavelmente isso tem algo a ver com a Estrela do Oeste, Roland pensou. Sobre o evento do recente passeio de Carter e May, Roland também tinha ouvido falar sobre isso. Afinal, como um dos principais membros do primeiro exército, ele também representava o exército, de modo que cada movimento seria naturalmente notado. Sem mencionar May, a mulher caminhando ao seu lado pertencia ao tipo que chamaria a atenção de todos os homens para si mesma. Quando eles apareceram lado a lado nas ruas de Borderstone pela primeira vez, seus guardas imediatamente passaram a notícia para seus ouvidos. Com relação a esse tipo de assunto, Roland não se importava. Carter era cerca de 2 ou 3 anos mais velho do que ele. Então era razoável dizer que era estranho que ele ainda não fosse casado. E se ele pudesse realmente encontrar sua outra metade no território ocidental, não seria tão ruim assim, desde que isso não interferisse em seu trabalho. Segundo o relatório do Knight, o primeiro exército foi equipado com cerca de 200 fuzis giratórios, acrescentando quase uma dúzia todos os dias. Na verdade, se as matérias-primas fossem suficientes, a capacidade de produção de Ana poderia ser aumentada várias vezes. Mas, ao mesmo tempo, ela também estava encarregada do refinamento de ferro gusa em aço e da fabricação da máquina a vapor, que a estava diminuindo. No entanto, essa velocidade ainda era aceitável. Afinal, o primeiro exército tinha apenas 00 pessoas, então outro mês e meio seria suficiente para substituir inteiramente todas as suas armas. Além disso, antes da próxima expansão da população, o tamanho das forças armadas não poderia ser ampliado de qualquer maneira. Outro ponto do relatório foi a formação do segundo exército. A fim de tornar o treinamento conveniente, bem como manter seu sigilo, Roland mandou que as pessoas recrutadas de Longsong Stronghold fossem incorporadas ao segundo exército. Atualmente, todos estavam em treinamento disciplinar, seguindo o mesmo padrão do treinamento militar. Então, seria hora da educação ideológica à noite, na tentativa de deixar essas pessoas pensarem sobre si mesmas o mais cedo possível no protetor do território ocidental, implantando nelas a crença de que a segurança de seus entes queridos precisava ser protegida por eles. No momento, o treinamento do segundo exército está progredindo bem. A estimativa atual é que eles devem estar prontos para começar a prática de tiros em uma semana. A essa altura, armas suficientes deveriam ter sido substituídas, tornando possível ter um pederneira para combinar com todas as mãos. Carter concluiu. Esta era a vantagem das armas. Para treinar um soldado de armas frias, pelo menos 1 ano era necessário. Para ensinar um cavaleiro, 5 ou 6 anos tinham que ser gastos em treinamento, enquanto soldados equipados com armas já poderiam ser despachados em missões militares depois de apenas 1 mês de treinamento. Além disso, quanto mais tempo durava uma batalha, a maior vantagem das armas de fogo se tornava. Afinal, puxar um gatilho era muito mais seguro do que lutar como uma espada. Durante o treino de tiro, os supervisores devem prestar atenção ao número de armas, quantas foram doadas e quantas voltaram. O mesmo se aplicava à pólvora. Quando era distribuída para o treinamento, os veteranos do primeiro braço seriam responsáveis pela sua supervisão. Sim, ele assentiu. Muito bem, Roland o dispensou com um aceno. Isso foi tudo, você deve estar ocupado agora também. Alteza, Carter hesitou. A última vez que você disse que o perfume misturado com sabão era feito de cana-de-açúcar, isso era verdade? Sim, disse o príncipe, sentando-se em sua cadeira. Qual é o problema? Essa cana-de-açúcar é cara? Não, eles são apenas algumas culturas comuns.
Ouvi pessoas dizerem que um frasco de perfume do tamanho de um polegar poderia ser vendido por 5 membros da realeza de ouro em King City. Carter coçou a cabeça. Se esse é o caso, não deveria fabricar o perfume da cana trazendo uma renda enorme para a cidade. 5 realezas de ouro? Roland ficou surpreso. Nunca havia considerado esse ponto. Relembrando a vida anterior no palácio, o Quatro Príncipe nunca se importou com o preço das commodities. Foi ainda mais o caso do perfume, algo com o qual ele tinha menos contato. Só as mulheres prefeririam uma bugiganga que só oferecesse uma fragrância agradável. Sua motivação inicial para fazer perfume era seu desejo por sabonete perfumado. Caso contrário, por apenas ter água corrente sem sabão de banho, parecia que havia algo que estava faltando. A sensação de ter todo o seu corpo coberto de bolhas. Se um pequeno frasco de perfume pudesse ser vendido por vários membros da realeza de ouro, era de fato uma boa ideia de negócio. Ao contrário dos espelhos revestidos, a matéria-prima da cana-de-açúcar e das flores era muito mais barata do que o cristal. Pensando nisso, Roland riu. Essa ideia não é ruim, vou considerar isso. Sua Alteza Real, a cana-de-açúcar, posso tirar uma do castelo comigo? Perguntou o cavaleiro com um olhar cheio de expectativa. Não vai doer. Ao ouvi-lo falar dessa maneira, Roland poderia adivinhar imediatamente o que ele queria fazer com ele. Afinal de contas, esta era a fronteira ocidental. Ao contrário do porto de Clearwater, as colheitas do fiord são relativamente raras aqui. Por isso, foi uma boa escolha como presente quando perguntamos a uma senhora do ocidente. Eles estão crescendo em uma parede no quintal, apenas escolha um pouco para você. Obrigado, Alteza, Carter saudou. Depois, Roland chamou Barov, ainda chamando-o de ministro assistente, não era mais apropriado. Como figura número 1 da prefeitura, ele já era considerado primeiro-ministro da fronteira. Depois que Barov tomou o seu lugar, Roland descreveu o plano de negócios do perfume. Você acha que isso poderia ser algo com o qual podemos ganhar grandes somas de ouro? Ele não respondeu imediatamente, mas depois perguntou com os olhos arregalados. Sua Alteza, você tem certeza de que o perfume é produzido a partir das culturas doces? Você também não usa o sabonete perfumado. A razão para isso é que eu tinha misturado perfume dentro. Roland estendeu as mãos. É verdade que essas matérias-primas são de pouco valor. Mas eu nunca soube que o perfume em King City era tão caro até que Carter falou sobre isso. Muito mais do que isso, Alteza Barov disse entusiasmado. Perfume é o produto mais secreto do King City Alchemist Workshop. Todos os anos existem aproximadamente 1000 garrafas, apenas uma pequena parte é vendida em King City. O restante é vendido para as outras cidades em Grey Castle. Lá eles podem aumentar o preço em 20 a 30%, mas no caso de vendê-lo para os fiordes ou outros reinos, o preço seria quase o dobro. Para evitar que os comerciantes lucrem com a diferença de preços, a associação não apenas controla com firmeza os preços do perfume em outros lugares, como também designa todos os comerciantes por conta própria. Então, no caso de você poder produzir perfume, mesmo se você o vendesse apenas para Redwater City ou Fallen Dragon Ridge, você definitivamente obteria um retorno generoso. Então, foi assim. Seus 20 anos servindo como assistente do ministro das Finanças não foram à toa, Roland pensou, com relação aos preços das commodities e à situação atual do mercado. Barov é de fato magnífico. Com essa informação, Roland formou um plano preliminar em sua mente. Havia muitas maneiras de fazer perfume. O método mais simples era amassar as pétalas ou ervas com sabores únicos e deixá-los mergulhar dentro do álcool, deixando o álcool dissolver as plantas e deixando um óleo aromático restante. Por fim, os remanescentes serão filtrados e diluídos com a água. O álcool vinha do suco da cana-de-açúcar, enquanto que, para o óleo aromático, eles podiam usar rosas ou, mais comumente, alecrim e baunilha. No entanto, uma vez que era necessário alcançar a produção em massa, a melhor opção seria deixar que Leaves usasse sua mágica para transformar uma planta em secreta, dora direta desse óleo perfumado.
Além do perfume, a indústria também poderia produzir açúcar branco e licor. Além disso, muitos consumíveis seriam necessários, e seu lucro seria menor do que o que foi ganho com o perfume, mas se fosse vendido ao povo da cidade por um preço baixo, ele enriqueceria sua dieta, o que poderia ser considerado um passo significativo. Encaminhar para o bem-estar das pessoas. Principal razão de Roland para o lento desenvolvimento da indústria leve deveu-se à escassez de mão de obra e à dificuldade de obter altos lucros com uma produção em pequena escala de necessidades diárias. Por causa disso, uma população limitada investindo na produção da indústria pesada seria a abordagem com melhor custo-benefício. Como a fabricação de perfumes era incrivelmente lucrativa, talvez ele pudesse aproveitar essa oportunidade para compensar a deficiência do meio ambiente. Advertisement.